Olá, eu sou o Ale Reis e você está no Fala Cal. Hoje estou com o meu convidado Geraldo Vargas. Olá, Geraldo, tudo bem com você? Tudo bom, Ali Reis? Aí, é um prazer estar aqui direto de Florianópolis aqui, participando aí desse canal tão bacana, que está trazendo tanta informação bonita, né, para esse povo, nesse momento que está todo mundo aí meio acuado dentro das suas casas, né? Mas é um bom, a gente vai trazer um pouco da nossa história aqui para ver se traz um pouco de energia boa aí para essas pessoas, para todo mundo. Eu que agradeço, Geraldo, por ter aceito o meu convite. E você que está nos vendo agora, inscreva-se, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. Geraldo, para quem não lhe conhece, quem é Geraldo Vargas? Geraldo Vargas tem uma história já meia longa, uma meia idade já aí para contar, né? Mas Geraldo Vargas é um músico de Florianópolis, de Santa Catarina, que se interessou pela música muito novinho ainda, lá pelos 12, 13 anos de idade, e aos 15, 16 já tocava cavaquinho, porque o meu primeiro grande ídolo foi Paulinho da Viola. Foi nos tempos que televisão, a gente ligava a televisão e estava lá Paulinho da Viola, Radamés Inhata ali, Silvio Caldas, né? Essa era a nossa referência de televisão para aquela época, né? Anos 60, anos 70. E então foi com o cavaquinho que eu montei a minha história na música aqui em Florianópolis, né? E assim que eu autodidata, né, no começo, como sempre, né, com grande parte da história dos músicos, né, dessas décadas, né, do século passado. E assim que eu tive o primeiro contato em aula mesmo, ter aula, né, de música, meu professor era bandolinista. E aí juntou, né? Já tocava um pouco de cavaquinho, comecei a estudar bandolim, e com esse professor a gente se juntou num grupo regional, né? De choro. E aí já comecei minha vida profissional já tocando choro desde o começo já e cada vez mais apaixonado, né? E é uma história aí que já vão 40 anos já. 41 anos já faz agora esse ano agora. E deixa eu te É por aí, perguntar, ele. você disse que foi autodidata, que começou cedo, mas você teve alguma influência dentro de casa? Meu pai, eu gostava muito de música, mais de ouvir, né? De músico mesmo, não tinha ninguém ligado à música, né? Mas meu pai sempre escutava muito. Acho que a gente escutava, acho não, tenho certeza, né? Que o rádio e a TV não era, né, não era tanto, né? Mas a rádio ainda era bastante forte. E o rádio era aquele companheiro, né? Que ficava o dia inteiro ligado. E as músicas eram músicas, normalmente músicas brasileiras. Claro que a época também já tinha suas músicas de massa, assim, né? Mas não de uma forma tão forte como é hoje a coisa da música de massa, assim, né? Então ainda a gente escutava muita coisa brasileira, desde serestas a choro e samba, era muito comum, né? Nas rádios em geral tocar isso. Então foi mais por questão, acho, da audição, que em casa era muito comum. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que você primeiro se Uhum. interessou pelo cavaquinho. O que você gostava de tocar Uhum. mais com o cavaquinho? Eu gosto de tocar os sambas, né? Paulinho da Viola era, na minha época, nossa, era um sonho, assim, querer tocar que nem ele, tocar aquele instrumento pequenininho, né? Que eu conhecia, assim, através da televisão mesmo, com ele. Eu disse, não, eu quero tocar isso. E o que eu tocava já era alguns sambas, algumas solavas, algumas coisinhas. Meu pai gostava muito do Lupicínio Rodrigues, então era muito comum eu tocar Felicidade, outras músicas, né, do Lupicínio, né? E foi esse estilo de música, né, que eu escutei e logo transportei para o cavaquinho, né? E, bom, aí você me disse que a partir mais ou menos dos seus 15 anos você começou já a tocar num regional. Conta um Uhum, pouco de como é que foi esse regional, qual foi as suas vivências nesse regional. uhum. Foi muito bacana porque, bom, o Zequinha, né, era o meu professor,
né, que tocava bandolim, ele tocava violino também, ele tinha formação de violino também, e eu, junto com outro colega que estudava violão também na escola, né, a gente convidou, porque ele contava muitas histórias da época que ele tocava, que ele tinha um regional, que tocava em rádio mesmo, né, e contava muitas essas histórias, a gente conheceu o choro com ele, né, conhecemos o repertório de choro com ele, e a gente, pô, vamos montar um grupo também, insistimos lá com o Zequinha, e a gente começou a tocar com ele já. E logo já tocando em apresentações, né? E aí foi uma experiência muito bacana, porque foram 10 anos de grupo, né? Que nós tocamos juntos, claro que agregamos depois o pandeiro, outro violão, eram 2 violões de 6, não tinha violão de 7, né? Cavaquinho, daí o bandolim e violino, e a percussão, né? E foi 10 anos assim muito bacanas, porque coincide bem no período da década de 80, onde ainda o Estado que eu digo governo, né, ainda tinha dinheiro, né, para fazer as coisas assim, apresentações de rua, muito palco de rua. Então eu toquei principalmente em Santa Catarina, né, a gente tocava muito. Dificilmente eu ficava final de semana em casa, já novinho, assim, mas dificilmente, porque a gente tocava muito, em palcos sempre de rua, em praça pública, promovido, sei lá, pela prefeitura ou pelo governo do estado, né? E isso era uma coisa muito bacana para a época, assim, porque a gente estava sempre no meio do povo e levando direto, assim, a música para eles, né? E essas experiências foram, né? Foi para mim, eu já comecei tocando assim em palco para 2.000 pessoas. Imagina, a primeira vez que eu subo num palco já é uma coisa assim. Então foi muito legal porque é, além da questão técnica de tocar um instrumento, e eu peguei o cavaquinho e já tocando algumas coisas no bandolim também, além dessas questões técnicas, essa experiência nos dava a questão da importância da postura profissional, da postura de respeito à música que a gente toca, né? E a nossa cultura, né? Então, eu acho que desde novo eu tive essa talvez sorte, né? Não sei, de já crescer musicalmente num ambiente assim, num ambiente super respeitoso e de amizade também, né? Porque foram 10 anos de grupo, assim, já de cara, assim. Então, além, assim, já até complementando um pouco da história desse próprio regional, a gente participou de 2 projetos Pixinguinha. Em 84, em 1984, teve um grande encontro nacional de choro em Florianópolis vieram músicos como Del Rian, que está fazendo aniversário hoje, inclusive, né? Del Rian, bandolinista do Rio, veio Paulo Moura, Orlando Silveira, que era o acordeonista que tocava no Regional do Canhoto, veio Dino, 7 cordas. Então, eu conheci todas essas pessoas, assim, já em ambiente também, num teatro que era aberto para as pessoas. Então, foi muita coisa produtiva e muita coisa bacana também de ter essa convivência, né, com nomes, para mim, que a gente via só na capa dos discos, né, e não, de repente, conhecer pessoalmente. E hoje, né, a gente falando, contando essas histórias, a gente vê que é bem o choro continuando a partir das histórias das pessoas, né, que é isso, o choro ainda precisa da história das pessoas para ele se manter vivo, né? E você até falou uma coisa interessante, né? Porque você começou a ter contato com o pessoal que você ouvia no rádio, via na TV. Desses Sim. contatos que você teve, qual foi assim você mais, não sei se eu posso usar até esse termo de mais gostou, mas teve algum desses contatos que assim fala, não, esse marcou a minha É, vida? não, com certeza, Paulinho da Viola, né? Conheci o Ah, Paulinho da Viola, a gente tocou num palco antes de entrar, a gente tocou, foram vários grupos de choro, vários não, três grupos de choro daqui, locais, né, que tocaram antes da apresentação dele, num show dele, e isso foi em 80 se eu não me engano, 83. E aí eu conheci o Paulinho da Viola, imagina, cara, eu estava ali, né, na frente do meu grande ídolo, né? E esse com certeza foi marcou. E claro, né, mas como tu disse, né, tem vários outros, né, mas essa eu acho que foi um marco por causa da questão do sonho, né? Do sonho de criança ainda, de querer tocar o cavaquinho, de repente eu vejo, pô, tô eu ali de cavaquinho do lado do meu grande ídolo, meu grande mestre, né? E depois, né, e naturalmente, com o próprio crescimento e amadurecimento na história do choro,
sabe? Poder sentar com o Dino, tocar com o Dino Sete Cordas, tocar com o Jorginho do Pandeiro, Orlando Silveira. Nossa, daí é uma coisa, né? Daí vai agregando, tua vida vira é um processo cumulativo, né? De experiências e de experiências sempre enormes, né? Gigantescas e importantes assim para a tua vida que marcam e sempre num caminho muito bacana, assim, sempre num caminho muito legal, assim, de jamais de soberba, né? Não é o ego que cresce, não é a coisa, é a felicidade que cresce, né? A felicidade que cresce de tu estar participando de um processo, né? Que já vem de tanto tempo, né? Vamos ser sinceros, né? É tão compartilhar Uhum. esses momentos, ainda mais com quem às vezes temos como mestre. Não é? Então tem, Sim, tem que falar mesmo, tem que contar as é, histórias, né? Mesmo porque às vezes as pessoas acham que músicos até de sucesso estão tão distantes de você que essas é. pessoas até Uhum. desanimam de tentar chegar num método musical um pouco mais próximo, porque eles acham que essas pessoas estão muito distantes, né? E é tão bom quando os conhece e de repente você vê que é um músico. Sim, Dá para sim. fazer igual. Igual não, mas É dá para seguir verdade. os caminhos. Uhum. Sim, sim. Ah, e o pessoal muito acolhedor também, sabe? Pessoal que sempre com muita generosidade, sabe? Eu não tive experiências, imagina, eu estava com 15, 16 anos conhecendo essas pessoas e nunca tive uma experiência que fosse assim, a pessoa virou a cara, a pessoa, sei lá, foi, não sei, inadequado de alguma maneira, não. Sempre um pessoal muito, que pega a gente, traz junto e quer compartilhar, né? Isso que é muito bacana. Você até já disse um pouco, eu vou te perguntar, mas como eram as rodas de choro aí em Santa Catarina na década de 80? Uhum. Assim, ó, de maneira geral, aqui, a Santa Catarina, se pegar a capital, né, a capital Florianópolis, que é da onde eu moro e falo agora, a nossa capital mesmo, para eu dizer assim, que ela se urbanizou, foi praticamente nos final dos anos 70 para anos 80, Uhum. né, que ela sai um pouco mais daquela coisa misturada pesqueira e rural, né, e realmente vira um centro urbano. Então, os músicos que a gente tinha aqui, imagina, não existiam partituras, mesmo discos, essas coisas não tinha mesmo, não tinha onde conseguir isso, disco de choro, quero um disco do Jacó do Bandolim, olha, então a grande referência dos músicos, do músico, né, no caso o Zequinha, que foi o meu professor, e da geração dele, que eram os músicos dos anos 50, 60, era escutar as rádios do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, Marique Veiga, né? Porque a época também a própria, digamos, a poluição de sinais, né, no ar não era tão grande, as rádios que se escutavam aqui eram as rádios do Rio de Janeiro. Então, os programas lá ao vivo, né, que rolavam nessas rádios, eram escutados aqui. Então, o nosso repertório, assim, que a gente teve, foi como base o repertório que se tocava no Rio, né? Só que aí, e até daí, para a própria questão assim, de que os músicos não tinham muitos espaços assim, de relaxamento, assim, digamos, para fazer rodas, não era comum. A coisa de roda não era uma coisa comum, não. Os músicos ou tocavam em rádio ou tocavam em bailes, sabe, de clubes, né? E fora esses espaços não tinha coisa de bar, assim, um ou outro, talvez um só mesmo, né? Não era nem um ou outro, né? E então normalmente quando tinha, se pode se chamar de roda, era o próprio grupo se encontrando na casa de um. Não era uma coisa aberta, assim, que vem várias outras pessoas, né? Não, é normalmente assim, o grupo tal se encontrou na casa de um deles, lá fez um peixe, um churrasco e lá ficaram tocando. O outro grupo, a mesma coisa. Então, não é uma característica digamos, de fechamento dos grupos, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo, é uma questão mesmo do próprio hábito
que não tinha esse hábito das pessoas se encontrarem dessa forma. Todos se conheciam naturalmente, né? Mas se cruzavam nos corredores dos clubes ou das rádios e tal, e fora isso não tinha esses espaços informais, né? De encontro musical. E você ficou com o regional até mais ou menos 89, correto? Depois 89, disso, isso. depois do regional, qual foi o próximo passo? Então, quando acabou o Regional do Zequinha, né, que foi em 89, foi 89. Então, imediatamente eu montei um grupo, né, onde eu era solista daí então, né, mas eu não tinha um repertório de solo, assim, porque eu era mais cavaquinista, né, de acompanhamento, né, e tocava algumas músicas no bandolim. Então eu corria atrás do prejuízo, né, para pegar mais repertório no bandolim, naturalmente, né, e aí a gente montou um grupo de choro, né? Mas aí foram várias dificuldades, porque os músicos, mesmo os músicos que trabalhavam no Regiões aqui, não eram profissionais, porque sempre foi muito comum no choro, né? Ter ótimos, excelentes músicos, mas não são músicos que vivem da música. Então, isso já rola algumas dinâmicas de vida pessoal um pouco diferente, né? E foi o que aconteceu comigo também. Eu parti para ser músico profissional, só que continuava com um grupo de músicos amadores, né? Que não tinha a mesma dedicação que eu, então eu fui indo, evoluindo o repertório, só que não acabei não tendo uma base, né? Que sustentasse muito tempo, assim, a minha necessidade, digamos, né? De crescimento. E aí acabou que daí, até e também a gente muda de década e mudou muito a questão de endividamento dos estados, vão se cortando tudo, e como é natural, a primeira coisa que se corta é verba da cultura, né? Então diminuiu muito, muito mesmo, assim, diminuiu drasticamente aquelas apresentações, shows de rua, aquela chamada que eu tinha frequente, nossa, cortou quase a zero. Então, ao mesmo tempo, daí foi o único momento da minha vida que eu parti realmente para tocar em bar, né? E aí, por necessidade, porque daí choro não era muito, não tinha lugar muito comum para tocar choro aqui em Florianópolis, né? Então, era mais de repertório brasileiro. E aí, por conta disso, houve um período do meados dos anos 90, ali até 96, mais ou menos, né? Que eu toquei guitarra. Eu tinha uma guitarra semiacústica, mas tocava música brasileira, né? Acompanhando cantor, etc., né? Participando de banda, né? Mas cavaquinho e bandolim ficaram no estojo alguns anos, né? E aí, claro, daí foi em 1997 que daí eu conheci o Maurício Carrilho, aqui numa oficina de música que ele deu aqui em Itajaí, que é um município bem próximo daqui, de Florianópolis, e ali, pô, daí voltou a minha vontade do choro, do bandolim, do cavaquinho, e mesmo porque a abordagem do Maurício, a época, e daquele grupo, né, que o Maurício pertencia, junto com Luciana Rabelo, com Celcinho Silva, do pandeiro, o seu Álvaro Carrilho, né, pai do Maurício, o próprio Altamiro Carrilho, ainda vivo também à época, né, eles estavam numa linha muito de tocar choros do final do século XIX para início do século XX, coisas que eu nossa, não só eu, como muitos, né, do choro no Brasil não conheciam, né? E eu conheci o Maurício bem no início das suas pesquisas, né, sobre essa música, sobre a recuperação de partituras que ele estava fazendo. Nossa, daí mesmo eu vi, pô, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Foi E bom aí você. realmente eu ingressei, Não, pode sim. continuar. Não, daí é que foi que eu ingressei de uma maneira diferente no choro, quer dizer, né? Diferente dos anos 80, onde eu era um músico acompanhante e que tocava, né, as músicas tradicionais do Pixinguinha, do Jacó, Valdir Azevedo, né? E aí eu descobri um mundo muito maior, né? De outros compositores que eu nunca tinha ouvido falar, Pedro Galdino, Viriato, próprio Joaquim Calado, a gente conhecia só Flor Amorosa, Mesquita. Então entra uma nova fase, uma fase de mergulhar também no aprendizado e na história, né? Na história do choro e da.
E foi bom você ter falado sobre a questão do Maurício, ah, ah, porque eu sei que ele fez esse trabalho de recuperação de vários choros do final do século XIX. Eu gostaria que você assim contasse alguma coisa mais profunda sobre esse trabalho feito. Uhum, Ah, quais foram algumas, pelo menos algumas das pérolas que vocês conseguiram trabalhar? Enfim, uhum, fala um pouquinho mais sobre esse trabalho de recuperação dos choros do final do século XIX. uhum. Sim. Foi em 98, se eu não me engano, que o Maurício e a Ana Paz, né, que é pesquisador e era sua companheira à época, né, eles conseguiram uma bolsa de pesquisa, exatamente para se aprofundar na pesquisa sobre recuperação de partituras e montar, né, montar um banco, né, de partituras que ainda eram desconhecidas, né. E eles partiram para, né, aliás, que antes acho que deve ser comentado, até pelo próprio fato de vários músicos virem a falecer, né, e a sua obra ficou na casa da esposa, ficou na casa de um filho. Então, eles tiveram contato, através dessas informações, eles viram, opa, peraí, tem muita coisa aqui na casa de um, casa de outro, que não está em uso, sabe-se lá como é que está a conservação disso, então é por aí que eles começaram, sabe? Então, aí eles viram, opa, tem coisa a ser lapidada aqui, tem umas pedras brutas assim que dá para a gente lapidar. E aí eles conseguiram, né, conquistar essa bolsa de pesquisa e começaram a resgatar partituras, e foram milhares, né? Foram milhares de partituras que eles resgataram, e aí em outro projeto, né, eles conseguiram então o financiamento para fazer a gravação de várias partituras de compositores nascidos, né, no século XIX, que deu origem então à coleção Princípios do Choro, né, que são 15, eu sempre esqueço o número, são 5 vezes 3, 15. São 15 CDs, né, com vários compositores, né, e eles gravaram, né, que ainda não haviam sido gravadas, muita coisa inédita, né, então o pessoal né, o Maurício, Luciana Rabelo, Celcinho, Toninho Carrasqueira, Proveta, digamos que é o núcleo duro aí, né, desse projeto, gravaram cerca de algo próximo a 300 obras, né, de alguns desses compositores, e aí esse hoje é o grande registro, né, que se tem, e eu considero que esse é um divisor de águas em relação ao que se tocava normalmente, comumente, né, em repertório de choro, e aí se abre a porteira para poder tocar outras coisas, outros nomes que não eram conhecidos e que são coisas lindas, né, de serem tocadas. Perfeito. São histórias assim que vale a pena Uhum, comentar porque poucas pessoas sabem. uhum, sim, Até inclusive, até poucas pessoas sabem que essa coleção que ela é conhecida até veio de um trabalho já uhum, de décadas atrás, né? De choros sim, sim, que, como você disse, estavam até esquecidos. uhum. Desses choros, você quer citar algum mais conhecido, atualmente, que veio desse trabalho? Você consegue recordar de algum? Tem alguns choros que já estavam, por questão da própria história e dos músicos que já tocavam, né? Por exemplo, o Pixinguinha já tocava alguns choros desses compositores, né? Dessa época e tal. E alguns choros o pessoal regravou, né? Então, tinha alguns que já eram, digamos, de certa maneira, comuns, né? Em repertório de roda de choro. Por exemplo, o Pedro Galdino, que é um flautista, né? A polca Flauzina, que é bem conhecida, o Henrique Alves Mesquita, que é o primeiro grande chorão mesmo, né? Tem o Batuque, que é também uma obra muito conhecida, já gravado pelo grupo Época de Ouro, pelo próprio Jacó do Bandolim. Então, tem várias referências, não dá para citar uma, tem várias, né? Vários nomes, mas o importante é ampliar, né? As composições desses músicos que eram conhecidos por causa de uma obra. Então, de repente, tu vê que a obra do cara
algo muito maior, e o quão precioso que foi a história, né? Preciosa foi a história desses músicos para marcar, né? Marcar a linguagem da música do choro, né? No Brasil. Pegando, por exemplo, o Henrique Alves Mesquita, o Henrique Alves Mesquita nasce em 1830, né? Então, digamos, a vida musical dele começa em 1850, por aí. Ele era filho de escravos, né? Negro, filho de escravos, e ele é encaminhado, mandado pelo patrão, né? Para a Europa, para estudar música. Então, ele vai para a França para estudar música. E lá ele compõe, inclusive, várias coisas, né? Que ele manda para cá, envia para cá composições que ele está tendo a visão da música europeia com a música já, uma música que estava se demarcando, né? Música brasileira, né? Então, a partir disso tudo, isso que é muito interessante, né? Porque normalmente há uma visão deturpada, né, sobre a origem do choro, que o choro é a música europeia tocada com balanço, né? Porque aqui tinha os negros que tocavam a música europeia com balanço. Não. Isso é uma coisa que a gente vem já há bastante tempo falando, né? Inclusive no meio do choro as pessoas falam por desconhecimento, né? Mas hoje em dia o conhecimento está disponível para todos, né? Então é importante a gente retomar e reforçar o quanto que esses músicos estudaram, né? Músicos negros que estudaram muito, e quando eu falo isso é para salientar que não foi porque era o balanço africano, o balanço afro, que trouxe a coisa para o choro, eles entraram com balanço, não, eles estudavam muito. O Joaquim Calado, que é o pai dos chorões, fez a apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tocando lundu, que é uma linguagem completamente afro, sabe, de apelo, né, de súplica, né? E ele tocou no Teatro Municipal, um lundu que é uma coisa lindíssima, esse lundu. Então, a história do choro vem, claro, com essas, digamos, com essas condições do ambiente social e de todas as suas segregações, né? Mas vem com muito estudo, com muita técnica, com muita virtuosidade do músico brasileiro, né? Então, acho que, e junto daí, quando se mostra uma obra assim, né, com 15 CDs, 300 e poucas músicas, aí tu vê, tem que bater palma, porque isso é erudição, né? Isso não é uma coisa de balancinho, né? E, bom, a gente falando mais ou menos por volta de 1995, é isso? O Esse Maurício foi em trabalho, 97. 97. Então, o lançamento é em 2000. Uhum, De mas o 99 trabalho para em 2000 é si. que faz o lançamento. Sim, é de 98, 99, foi assim, mas foi 1 ou 2 anos, nem chegou a 2 anos, mas que eles fizeram um trabalho muito intenso, assim, mas que conseguiram todas essas partituras, organizaram, o Maurício foi lá e harmonizou, porque não vem com harmonia, não vem pronta essas partituras, né? É uma coisa transcrita. As partituras, eu sempre costumo brincar, né, quando eu falo com meus alunos, né? Na época, a máquina de Xerox era uma pessoa que tinha que reescrever toda a partitura para passar. Então, tinha os copistas, né, que eram os caras que faziam cópia à mão e passavam adiante. Então, eram muitas dessas cópias assim que eles pegaram, né, e criaram esse banco, esse arquivo, e o Maurício organizou para poder gravar uma quantidade dessas músicas, né? Bom, passando esse período de consolidação, de pesquisa e já de Uhum, aperfeiçoamento no choro, estamos entrando aí por volta já de 2000. Quais foram os novos desafios uhum. após essa Ah, trip de informações? não, então, quando eu conheci o Maurício, e aí, além de, né, toda a questão, né, de admiração e da questão da vida dele, da técnica dele, a gente virou grandes amigos, assim, né, e eu tive a felicidade em 2002, me inscrevi num edital público aqui em Santa Catarina e eu conquistei o primeiro lugar num projeto cultural do Estado, né? E eu consegui um financiamento para a gravação de um CD que eu tinha feito. Eu tinha começado a compor naquela época, né?
me sentia maduro para compor, fiz umas composições e consegui financiamento. Primeira coisa, eu liguei para o Maurício, né? Ó, Maurício, estou com umas composições aqui, dá uma olhada. Daí, pô, ele, tá, vem aqui para o Rio, vem gravar aqui com a gente. Aí eu fui para o Rio, gravei lá com o Maurício, Jorginho do Pandeiro, nossa, foi um grande privilégio, né? E tantos outros músicos, né? E gravei um disco, e esse disco foi, né, o Maurício gostou muito, a Luciana Rabelo gostou muito desse disco, e eles proporam, então, de lançar pela Acari Records, né, que é a gravadora dirigida, né, pelo Maurício, pela Luciana. E aí foi, nossa, isso aí para mim foi, profissionalmente, foi uma alavancagem, um arremesso, né, para novas fronteiras, novos rumos, né? E com esse disco que eu lancei em 2003, imediatamente, daí começaram a surgir várias propostas de tocar em vários lugares. São Paulo tive algumas vezes, no Rio, aqui no Sul, né? Tive tocando várias vezes. E também aí em 2004 fui chamado pela Funarte, né? No projeto Pixinguinha, que foi retomado em 2004, para participar de uma turnê, né? Nas capitais do Nordeste. Então, passei 20 dias viajando junto com Elton Medeiros, né? Nossa, grande sambista, grande referência, e a outra pessoa também que eu admirava muito pela própria parceria com Paulinho da Viola, né? E o Jair do Cavaquinho, que também é outro grande músico, fundador da Portela, que também tinha o grupo dos Cinco Crioulos, né? Que era com Paulinho da Viola, esqueci o nome do quinto, mas tudo bem. E então, com o projeto Pixinguinha, nossa, foi muito bacana também. Então, o tipo de conquista e tipo de informação que eu fui acumulando nesse processo foi diferente dos anos 80, porque daí eu não estava em não estava em Florianópolis, e de vez em quando eu estava, sabe, viajando, eu estava percorrendo, eu estava conhecendo as pessoas no caminho, e aí realmente, né, com humildade mesmo, sabe, com humildade, pô, tô aqui para aprender, tô aqui para escutar as histórias, quero tocar junto também, mas quero escutar, e eu acho que eu tive esse conjunto, acho que de características, né, que me permitiu ter um aprendizado muito, muito grande, um aprendizado de vida também, né, muito legal, que eu trouxe para mim, assim, né, que consegui entender o papel do músico brasileiro muito mais do que é uma coisa de diversão ou de lazer, né? Eu entendi o papel do músico brasileiro dentro da história da música brasileira, dentro da história dos músicos, né? Que trouxeram essa música até hoje, e a importância, a responsabilidade, né, que a gente entende de tocar essa música, de tocar adiante essa riqueza, né? Esse tesouro que a gente tem nas mãos, né? Não sei se voltarei, não me queiras. Um dia é carnaval, vou partir, vou partir. Não sei se voltarei, não me queiras. Hoje é carnaval, partirei para ver onde. Não precisa se preocupar, só voltarei pra casa quando o carnaval acabar. Vou partir, não sei se voltarei. Não me queiras mal, hoje é carnaval. Eu vou partir, não sei se voltarei. Não me queiras mal, hoje é carnaval. A sorrir eu pretendo levar
mais será. Fica essa saudade e de ver outro alguém para amar. Sorrir, eu pretendo levar a vida. Tô chorando, eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida. Obrigado, Muito obrigado. Obrigada. E, ô, Geraldo, nesses 20 dias que você passou viajando pelo Nordeste, porque cada região do país tem as suas regionalidades, né? Como no Sim. Sul, né, tem costumes diferentes, aqui no Centro-Oeste temos costumes diferentes, no Nordeste também tem umas regionalidades muito fortes. Como foi essa fusão e Sim. como era o choro no Nordeste? Quando vocês chegaram no Nordeste, primeiro, na verdade, o choro já era presente ou não? Vocês que ajudaram a difundir isso no Nordeste? Não, já tinha, né? Já tinha. O Nordeste, até para falar a verdade, é porque se a gente pega nos anos 50, né? Antes ainda da capital ir para Brasília, né? A capital era o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, centralizava e convergiam todos os músicos do Brasil que queriam tocar, aparecer, né? Então, a gente vai ter desde Luiz Gonzaga, né, que acaba compondo e tocando muito choro, porque o grupo que acompanhava ele em gravações e em rádio era grupo de choro, era o regional do Benedito Lacerda, do Canhoto, né? E tinha já muitos outros músicos, João Pernambuco, Lupercio Miranda e tantos outros músicos, o Canhoto da Paraíba, outros músicos que já se expressavam a partir do choro, né? Então, a história do Nordeste com choro já é uma história que já vinha de longe. E essa nossa passagem por lá, tocando choro e samba, foi muito legal, porque a gente conheceu realmente muitos músicos de lá, que mostraram as coisas que eles produziam, que eles tocavam. Então, isso foi um momento, né, de compartilhamento, né, de sons e de informações e de experiências muito bacana, né? Mas é uma coisa que já existe, né? Já existe por lá. E, bom, das rodas de choro para a orquestra sinfônica, como foi essa transição e Aham. como aconteceu? Da Orquestra Sinfônica foi uma experiência super bacana, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, que é uma orquestra que, né, que ainda existe hoje, que basicamente é um projeto de um maestro, né, o maestro Nilo, que há muito tempo ele tem um projeto de levar a orquestra para comunidades aqui em Santa Catarina, né? E interior, né? E às vezes é interior do interior, aqueles que a gente tem que abrir a porteira para passar. Então lá íamos nós em 3 ônibus cheios de música, a gente ia em 60 e poucos músicos de uma orquestra sinfônica, né? Onde uma parte do repertório era de música brasileira, era de choro, mas então eu executava com bandolim e orquestra, né? E a gente tocava em praças públicas, naquelas cidades que a cidade mesmo só tem a praça pública, tudo, o resto é tudo interior, né? Então foi uma experiência muito bonita que eu participei 2 anos e pouco, quase 3 anos, né? Tocando com orquestra, e claro, tocamos em teatros, também muito bacana, com toda a formalidade e rigor, né? De teatro, né? Mas foi nas comunidades que eu acho que foi muito bonito, assim, muito impactante a coisa de levar a música erudita, né? A música erudita brasileira, né? Tocávamos Villa-Lobos, Carlos Gomes, e o choro, e o choro. Então, foi uma experiência super bacana, mas onde eu participei, né, com a parte popular, principalmente. Foi interessante, porque essa minha experiência com a orquestra sinfônica me veio a ideia, que já era, claro, uma prática no próprio Rio de Janeiro, de ter bandão, né? O bandão, no caso da EPM, da Escola Portátil de Música, né? E eu tive a ideia de montar uma orquestra de música brasileira, né? Orquestra de choro, na realidade.
Então, em 2010, 2011, comecei a montar através de músicos, na realidade não eram alunos mesmo, mas alunos que já tocavam bem, né? Então, com bandolins, cavaquinhos, violões, violão de 6, de 7, percussão, flauta, clarinete, eu montei uma pequena orquestra com um repertório de choro, onde eu né, escrevi e escrevo, porque ainda existe, né, a orquestra de choro, e também com uma ideia de circulação, mas uma circulação mais próxima a Florianópolis, nos municípios, né, próximo a Florianópolis, a gente começou a levar para a praça pública também uma orquestra de choro. E isso, né, foi uma coisa muito bacana também, muito legal também, porque além de ser inovador, né, no sentido de ser um grande grupo, né, de choro, né, a gente tocar em praça pública é uma coisa que não se via há muito tempo, né, tocar em coretos, a música brasileira, o choro, algumas composições minhas também, e de compositores, claro, do Maurício Carrilho, né, que a gente sai tocando, né? Até daí tem um videozinho aí para a gente colocar aí, que já está no prelo sobre a orquestra de choro, que é bem bacana para, né, para a gente ter uma ideia aí. Então, eu até selecionei essa aí, que é um momento super bacana, que a gente tocou no Dia do Choro, aqui em 2019, junto com o Toninho Carrasqueira, para comemorar o Dia Nacional do Choro, dia 23 de abril, né? Que a gente comemora o Dia do Choro, e chamei o Toninho Carrasqueira, grande flautista de São Paulo, né? Que é um grande músico que a gente já se conhece já há algum tempo, né? E eu trouxe ele para tocar junto com a orquestra, a gente está tocando um trechinho do Chorei, do Pixinguinha. Esse foi de 2019. Na realidade, assim, tem um evento, que é esse evento do Dia do Choro, que há muitos anos eu tenho feito, sempre convidando alguns músicos, né, principalmente Rio e São Paulo, que é onde eu conheço mais pessoas, né? Então, eu tive aqui o Luizinho aí de São Paulo, de Sete Cordas, esteve aqui, teve o Proveta, Luciana Rabelo, Maurício Carrilho. Então, a gente procura sempre trazer músicos para quando a gente está trabalhando porque é um palco a ar livre, né? Vocês perceberam ali na realidade atrás da gente é o mar, né? A gente toca atrás, ali é um visual muito bonito, que é no Ribeirão da Ilha, é uma praia super tradicional, é uma freguesia que a gente chama, né, daqui de Florianópolis, e nesse cenário a gente faz essa homenagem para o choro, né, e para o Pixinguinha, que é aniversário do Pixinguinha, sempre com algum convidado, né, de renome, e sempre né, é um evento super bonito como esse, né? E até para emendar sobre a orquestra, né, que eu estava falando da orquestra de choro, outra coisa que eu notei nas apresentações que a gente foi fazendo de orquestra, pelo fato de tocar em praças públicas,
sábado de manhã, domingo de manhã, vêm as famílias, né? E as famílias com crianças, com às vezes bebezinho, ou crianças pequenas, e que quando escutam uma polca, escutam uma xixe que nunca escutaram na vida, cara, rola uma felicidade, sabe? Rola uma felicidade porque é uma coisa muito alegre, São os ritmos e é uma contagiantes, informação. né? É. Exato, exato. E um contágio do bem, né? Porque Ah, é uma coisa assim que é uma informação gostosa, né, que a criança está recebendo, sabe? Então ela se vê dentro daquela música, naquele cenário, né, de felicidade. E eu vi assim, pô, peraí, eu acho que é uma coisa. A gente tem que sair um pouco do hermetismo, né, do choro, tocado para algumas plateias que normalmente a gente toca para gente que já conhece choro, ou toca uma vez, daqui a pouco some, né? E diz, pô, vamos trabalhar com criança. Pelo fato que primeiro que eu gostar muito de criança, né? E aí eu pensei, nossa, vamos trabalhar. E aí eu idealizei, montei um projeto chamado Tocando a História do Choro, que é um projeto onde a orquestra vai numa escola pública, toca, faz uma apresentação super alegre, didática, tocando, uma curta apresentação, né? Imagina, levando bandolins, cavaquinhos, né, flauta, clarinete, muitas crianças nem conhecem aqueles instrumentos, muito menos a sonoridade, né? E depois a gente pega as crianças e leva para 4, 5 salas de aulas, onde eu carrego vários instrumentos, vários cavaquinhos, né, vários mesmo, tá? 30 cavaquinhos, 30 violões, pandeiros, que eu mandei fazer pandeirinhos de couro, flauta doce, daí, porque transversa não vai dar para trabalhar, né? E a gente faz uma pequena prática com essas crianças. Então, em média, por escola, a gente trabalha com cerca de 300 crianças. Porque como na orquestra nós somos em 10 músicos, né, a gente se divide em equipes e contempla várias crianças que tocam, pelo menos 2 instrumentos elas sempre tocam, cavaquinho, ou flauta, ou pandeiro e violão, né? E nossa, tem sido uma experiência muito linda, que já fazem 4 anos, né, que eu trabalho com esses projetos, e a gente contemplou em 2018, 2019, cerca de 3.000 crianças. Então, foram 3.000 crianças que receberam uma apostila, que a gente montou uma apostila super bonita, né, a diagramação dela super bonita, né, cativante para as crianças, e receberam aquela informação, sabe, de uma apresentação, e pegaram um cavaquinho na mão. Então, é uma coisa muito mais, além de tocar e ir embora, a gente promoveu uma vivência, né, das crianças com aquele momento. E claro que daí cabe a instituição, a escola, o professor de artes, né, de manter aquilo, né? Daí já é uma coisa, não é, pô, daí é o papel do Estado também, né? A gente está indo passar uma informação super bacana, mas o Estado tem que, em algum momento, assumir isso, né? Orquestra de Choro Campeche apresenta Tocando a História do Choro. O projeto musical Tocando a História do Choro é uma ação cultural de difusão de conhecimentos em música brasileira e de vivência para crianças e jovens, e tem o objetivo de realizar em escolas públicas. 10 apresentações da Orquestra de Choro Campeche. 50 oficinas de música. Muito linda, a música é muito linda. Ainda mais os instrumentos que trazem som diferente pra gente. Uns acalmam, outros deixam a gente animado. Serão 2.100 crianças e jovens contemplados. E aproximadamente 3.000 espectadores. Apoie projetos culturais em sua comunidade e faça parte dessa história. Quando você trabalhou com esses meninos na escola, você também notou que muitos não conheciam o choro ou não? Você sentiu que tinha ali pelo menos alguns que conheciam?
Não, não, não conhecia, não. Não conhecia, porque principalmente porque escola pública, né? E não, não desmerecendo, né, a questão da escola pública, mas a escola pública atualmente, né, nesse cenário de desmonte, de problemas de salário e incentivo a professor, né? Então, e as crianças, claro, são crianças normalmente não necessariamente carentes, né, mas num, né, um nível bastante baixo, ou médio-baixo, né? De padrão de vida, né? Eles não têm contato, porque os próprios pais já não têm esse contato, né? E a gente parte do princípio que, olha, nós estamos num caderno, né, um livro ainda em branco com essas crianças, com a possibilidade de afetar eles. Então, não preciso nem partir para uma coisa que eles já conhecem, mas eu, de alguma forma, afetar e escrever uma linha nova, né, naquele livrinho deles ali, né, que eles estão montando de conhecimentos, para que eles tenham uma boa experiência sobre o choro. E para que eles, em algum momento, né, eles, opa, já vi isso aí, opa, uma vez eu peguei um cavaquinho na mão, né, porque a gente está falando de crianças, né, tem de 7, 8, 9 anos, mas a gente chegou a pegar crianças de 4, 5 aninhos também. E, nossa, muito lindo, sempre é muito lindo, sempre é uma coisa muito bacana. Então, é muito mais do que perceber se eles já conheciam ou não, opa, a gente está nesse momento com respeito, tocando bem, seguindo o roteiro, né, para passar essa informação de alguma forma, deixar uma sementinha ali, né? E essa sementinha só, claro, com adubo e com fertilizante aí para frente, né? Ela vai realmente fortalecer digamos, a raiz de conhecimento musical dessas crianças, né? Para o bem. E, ô Geraldo, depois desse projeto Tocando a História do Choro, que você visitou diversas escolas, o que veio depois? Já veio a parte já da escola portátil? Sim, a escola portátil de música, né? Até para explicar bem o que é, né? A escola portátil de música é um projeto idealizado pelo Maurício Carrilho, pelo seu Álvaro Carrilho, pai do Maurício, flautista, né? Pela Luciana Rabelo, pelo Celcinho Silva, principalmente por esses músicos, né? Que entenderam, né, que tinham que levar o conhecimento do choro para outros locais além do Rio de Janeiro, além da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eles iam para o município vizinho ali, Mendes, Cordeiro, principalmente, né? Para dar aula de choro para as crianças. Saíam sábado de madrugada do Rio de Janeiro, 4, 5 horas de viagem, iam para lá, e até que conseguiram estabelecer uma base, né? Uma base fixa na cidade do Rio de Janeiro, e aí é o contrário, as crianças que vinham do interior para ter aula com eles, né? Aulas, né? E nessas aulas eles davam, além das, como eu já disse, né, além das questões técnicas, também a coisa da vivência de roda de choro, né? E era uma roda de choro que participava o Altamiro Carrilho, que participava o seu Álvaro, outros músicos, né? Que frequentemente estavam, né? Nessas rodas aí da IPM também. E aí foi um grande aprendizado para essa gurizada, né? E isso eu estou falando isso foi em anos de 2000, 2001, por aí. Então é uma coisa já de 20 anos, pelo menos, né? E dentre as histórias que estão dentro da escola portátil, o que você gostaria de contar um pouco mais? Então, a escola portátil, então, que foi a escola portátil de Florianópolis, né, que foi um convite, né, que a Luciana, uma proposta, na realidade, que a Luciana Rabelo fez para mim no ano de 2017, eu recebi com muito orgulho, com muita felicidade, né, porque é a primeira filial da escola portátil do Rio de Janeiro, né, foi montada aqui em Florianópolis, sob a minha direção, né, e isso, né, vem assim, pô, não veio, só porque o Geraldo é amigo, porque não, é porque, né, eles têm um respeito, né, pela minha postura, pelo meu trabalho musical, mas pela minha postura e pela minha conduta, né, desde há muito tempo, e eles me contemplaram, né, com esse presente. Então, dentro da EPM Florianópolis, a gente tem se dedicado ao ensino de bandolim, cavaquinho, violão, flauta, né, os instrumentos de choro, mas também tem
utilizado desse espaço, né, e dos espaços onde eu posso me pronunciar, né, exatamente para a gente reforçar a importância e a seriedade que a gente deve ter ao interpretar essa música, né, porque a gente está trabalhando de um legado que nos foi deixado que foi construído, né, a partir de meados do século XIX. A gente está no século XXI, né, e a gente tem que ter essa seriedade, esse respeito, e eu não estou dizendo tocar igual aqueles músicos daquela época, né, fazer... Não é isso, a gente tem um acúmulo de informações musicais, tal, e a gente pode e deve, né, colocar as nossas influências, né, mas existe, né, existe uma linha que foi seguida, uma linha mais do que centenária, que deve, sabe, que a gente deve permanecer, porque aí está a nossa brasilidade, né? Então, muito mais do que desafio de virtuose, de instrumentos, né? Não há problema algum com virtuose, eu sempre falo isso, para deixar claro, mas não é na virtuose que está, é na informação que está vindo daquela música. O que aquela melodia falou? O que aquele músico compôs aquela música? Qual é a mensagem que ele estava traduzindo? E o que eu posso agregar em cima dessa música? E aí vale toda a felicidade, a alegria de tocar essa música, né? Então, hoje eu vejo muito o meu papel também de formador de plateia, formador de cultura brasileira, né? Então, a gente deve ter, além, como eu falei, o respeito e a seriedade, muito orgulho, né? Acho que todo músico, toda pessoa, né, que escuta a música brasileira, escuta o choro, né, e vê que essa música é contemplada no mundo inteiro, né? A gente tem que ver com muito orgulho, apesar de ela nunca estar no top, nas paradas de sucesso, na música de massa, mas está aí. Então, e é uma coisa que eu costumo falar, não é uma música para ter pena, que nós temos que resgatar, temos que lutar, pobre coitado. Não. O que a gente tem que fazer é só dizer, mostrar o nosso orgulho, nossa felicidade de estar tocando essa música. E é uma coisa que daí eu procuro sempre reforçar muito, que esse é o momento mais importante, quando eu digo esse momento, esse período que a gente está vivendo agora, é o momento mais importante da gente, sabe, tomar e colocar nossa brasilidade à flor da pele, esse nosso orgulho, esse nosso respeito pela nossa cultura, pelo nosso povo extremamente trabalhador, extremamente criativo, né, extremamente estudioso, né, e é isso que a gente tem que colocar. Pô, pessoal, vamos nos orgulhar, olha que lindo, vamos nos orgulhar, vamos valorizar isso, né, e não vamos deixar uma medida autocrática, política, raivosa, sei lá, da onde que vem essas medidas, essas ideias, né? Não é isso. Isso aí vai passar. Isso aí vai passar. Se a gente for forte, isso aí não só passa, como a gente interrompe logo. Tá? Vamos interromper esse negócio. Deu, para. Não, nem adianta querer desmontar, porque isso é nosso, a gente tem orgulho, a gente construiu ao longo de centenas de anos, não é o cara agora que vai chegar, ou alguém, ou um conjunto de pessoas que não acreditam em orgulho brasileiro, né, que vão desmontar isso, né? Então, é mais essa mensagem, né, que eu deixaria, além do meu papel de músico, que eu tenho muita felicidade de estar aí completando 41 anos já, com bandolim na mão, compartilhando todas essas experiências que eu tive desde o final dos anos 70 até hoje, né, como a possibilidade, né, de formar as pessoas, formar brasileiros do bem, brasileiros felizes, generosos, né? Eu acho que é isso aí. Sim. Mas, mestre, falando da formação dos alunos, mais ou menos, por uma estimativa, quantos alunos já a Escola Portátil de Música formou? Bom, a de Florianópolis, como eu disse, é recente, né? Então, a gente tem uma centena de músicos, mais ou menos. Mas se pegar aí a Escola Portátil do Rio, né, que são 20 anos de projeto, se a gente colocar em uma média conservadora, aí, digamos, 800 alunos a cada ano, né? Então, já dá alguns 16 mil alunos que passaram aí. Claro, naturalmente, alguns continuam até hoje, né? Mas vamos chutar aí 10 mil alunos, né? 10 mil pessoas que tiveram contato
com a nata dos músicos hoje difusores, né, do choro, e com a didática, né, uma didática desenvolvida para o choro. Então, é um processo que já vem há um bom tempo, formando pessoas, e a gente aqui em Florianópolis está a passo ainda de formiguinha, pequenininho, mas a gente está dominando o nosso ambiente, essa é a ideia, né? E temos algum vídeo dos alunos tocando em teatro? Sim, Quer mostrar algum sim, agora? então, eu colocaria até ali, por conta, né, de que a gente está nesse momento de pandemia, é um momento de novas experiências também, então acho que tem tudo a ver até, né, como eu estava falando do nosso momento, de colocar uma prática do bandão, que é todos os alunos da nossa escola, cada um gravou seu vídeo em casa e eu fiz o processo de edição. Então, esse é um vídeo que a gente fez com a participação do Maurício Carrilho, né? É uma composição dele chamada Praia Vermelha e Preta, e arranjo do Maurício, né? E ainda a participação do Aquiles, né, que é o trompetista, e do Everson Moraes, trombonista, os dois irmãos, né, que são figuras muito queridas, que são formação da Escola Portátil do Rio de Janeiro. Então, esse vídeo está muito bacana, acho que o pessoal vai curtir. Vamos dar uma olhadinha então. Dois, dois. Que legal essa montagem, Geraldo. Quantos alunos nós temos nesse vídeo, mais ou menos? Então, mais ou menos, né? Olha, acho que tem uns 30 músicos, se eu não me engano. É interessante porque a gente tem alunos que atualmente estão cursando com a gente, mas tem alunos que ou se formaram ou acabaram indo para outras cidades. Tem uma clarinetista que toca aí, a Mariana, por exemplo, que mora em Paris atualmente. Tem outro músico que mora em São João del Rei. Então, eu procuro chamar esses ex-alunos também a participar de uma festa tão bonita, junto com o Maurício Carrilho, né? Todo mundo fica feliz da vida, mas acho que são uns 30 e poucos. O pessoal tem que contar aí as janelinhas depois aí. Mestre, estamos já terminando a nossa conversa.
E as suas considerações finais, eu gostaria que você me falasse o que é o choro para você. Nossa, já vai, né? Vamos ficar mais umas 36 horas aqui falando. Opa! Não, mas a gente, né, eu consigo, acho que eu consigo talvez resumir. É porque é uma experiência, né? O choro para mim foi uma experiência de vida. Foi, além da questão musical, que eu acho que já está bem claro nos vídeos e nas conversas que a gente passou aqui, na importância musical que teve isso para mim, né? Tem essa questão da minha formação de caráter, a formação de personalidade, formação de ser humano, né? Que foi através do choro, através dessa música que sempre agregou pessoas com experiências, com capacidades, com vivências, né? Também tão cada um num mundo tão diferente, mas na hora de tocar a coisa é tão comum, tão brasileira, né? Então eu acho que o choro é isso. Para mim, o choro é uma experiência de formação, é a minha formação como ser humano, como cidadão. Mestre, estamos terminando a nossa conversa e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Agora é livre para o que você quiser falar, pontuar, relembrar, contar outra história. Fique à vontade. Ah, legal. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer esse convite, Ali, que primeiro, tanto tempo, né, que a gente não se via, não se falava, e eu acho que se há alguma coisa positiva, digamos, né, nesse mundo atual, é essa possibilidade, essa reintegração das pessoas através do mundo virtual, né? E agradeço muito esse convite, eu sempre gosto, né, de participar de conversas, principalmente com amigos, principalmente com pessoas com interesses, né, tão comuns e tão importantes que, né, como esse momento, né, que é de compartilhar essas experiências e de, no meu caso especificamente, de reforçar, né, aos músicos, ao povo brasileiro em geral, né, essa deixar que as pessoas, né, se voltem para o espontâneo. É porque no espontâneo é que a gente é muito brasileiro. Na brasilidade, né, tá na questão da espontaneidade, na questão de ser feliz, e isso só vem se a gente for realmente generoso, se a gente tiver orgulho, né, da nossa cultura, não pensar que esse momento atual agora que o Brasil é isso, que brasileiro é assim. Não, o brasileiro é muito mais do que esse momento. Esse momento é um momento, né, de embate, né, de uma linha de pessoas, de uma formação de pessoas, não é uma ideia, digamos, unânime, não há uma unanimidade, não há uma grande gama de pessoas da sociedade que compartilham dessa ideia, pouquíssimas pessoas querendo desmontar uma cultura que está aí e vai ficar, e vai ficar. Então, a gente só tem que se acordar para isso, se acordar que está ocorrendo uma tentativa, um atentado contra a cultura brasileira, uma tentativa de desmonte, né, de todos os instrumentos e aparatos e equipamentos, né, que o povo brasileiro, o artista brasileiro conquistou e construiu ao longo de décadas, né? Não é de agora, não é de governo passado, não, é de muito tempo que a sociedade, que o artista brasileiro vem construindo, né? Tanto a parte concreta, digamos, né, de teatros e espaços culturais, etc., quanto a parte imaterial, que é a cultura brasileira, que é a música brasileira, e eu trago o choro aí, no caso, como uma minha grande bandeira, né, de mostrar. Eu não gosto muito de usar o termo de luta ou a nossa arma, né? A nossa bandeira é de mostrar, olha aqui, ó, olha a bandeira que está aqui, ó, a bandeira brasileira, como é linda e como ela é formada por todas as suas riquezas, sua natureza, mas a sua cultura e seu povo, né? E é nesse sentido que eu tenho procurado sempre me colocar e me colocar à disposição, inclusive, de pessoas que queiram conversar a respeito, de que queiram saber das minhas experiências ou de querer simplesmente escutar a minha música, né? Então é nesse sentido que eu me coloco à disposição do povo brasileiro, para fortalecer um pouquinho mais, que seja um grãozinho ali, um grãozinho aqui,
mas o pessoal se inscrevam nesse canal, porque esse canal está muito bacana, né? Que eu acho que é essa a ideia, da gente se inscrever em canais assim, em canais tão importantes que estão aí exatamente vindo ao encontro, né, desse nosso fortalecimento e da continuidade, né, desse nosso caminho tão bonito da cultura brasileira. Por isso eu agradeço o teu convite, fiquei muito feliz. Quem agradece de coração sou eu, porque uma coisa que eu falo, nesse caso, se fosse só eu, não haveria o programa, não haveria esse vídeo. Então é por isso que eu tenho sempre que agradecer o meu convidado por estar participando junto, contando as suas histórias, engrandecendo ainda mais a história não só do choro, mas como da cultura em geral. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado mesmo pela sua participação. Eu agradeço. Vou marcar aí mais alguma coisa aí um pouco mais para frente presencial. E muito obrigado também Com você certeza. que está nos vendo até agora. Inscreva-se no canal, ative as notificações, clique no joinha e compartilhe. E até a próxima!